Salve, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu querido e minha querida ser humano. Tranquilo? Tranquilidade? E aí, foi sossegado? Belezinha? Para resolver probleminha lá? Lembra aquele desafio? Vou dar mais um pouquinho de corda para ele, porque nós vamos resolver mais exercícios hoje. Então, na expectativa de que nós resolvamos algum exercício aqui hoje, que você seja ajudado para resolver aquele desafio. Certinho? Eu sou o seu professor Alex Silva, de Física, e hoje nós vamos resolver exercícios sobre gases. Então já sabe, né? Deixa logo o seu like, já vai comentando no vídeo o que você está achando dos exercícios, assim que acabar, se for sua preferência. Se inscreve no canal para você ser notificado de todos os vídeos que a gente lançar aqui e compartilhe para os seus amigos, porque agora, meu amigo, minha amiga, nós vamos resolver exercícios. Simbora? Bora lá! Sem perda de tempo, deixa eu cronometrar essas resoluções aqui. Estou com um cronômetrozinho aqui, né? Para a gente ficar ligado na hora. Vamos lá. Um recipiente esférico possui um volume interno igual a 8 litros, né? Suponha que você queira encher esse recipiente com gás nitrogênio, de modo que a pressão interna seja igual a 2 atm, e a uma temperatura de 27 graus Celsius. Considerando a massa molecular do nitrogênio igual a 28 gramas por mol, a constante universal dos gases igual a 8,0 joules por mol Kelvin e 1 atm igual a 10 a quinta Pascal, calcule a massa desse gás que caberia no recipiente sob as condições citadas. Vamos lá? Vamos escrever então aqui o que a gente tem. Bora pegar a canetinha aqui. Pá. Um recipiente esférico possui um volume interno igual a 8 litros. Então, o volume desse recipiente é igual a 8 litros. Suponha que você queira encher esse recipiente com gás nitrogênio, de modo que a pressão interna seja igual a 2 atm. Olha bem, a pressão interna, tá? Pressão é igual a 2 atm. Nós vamos ver essa unidade porque ele deu aqui ó, a relação com Pascal. Né? Vou colocar logo, se ele disse 2 atm, vem comigo aí. Se ele disse 2 atm, é 2, cada atm vale 10 a quinta Pascal. Então essa pressão aqui é igual a 2 atm, só que atm é 10 a quinta Pascal. Já resolvi o problema da pressão. A uma temperatura de 27 graus Celsius. Nós já usamos essa temperatura antes e vimos que 27 mais 273 dá uma temperatura de 300 Kelvin. Ele deu também a massa molar, a massa molecular. Eu vou colocar como M maiúsculo aqui, ó, massa molecular do... que gás é esse? Volume interno, supõe recipiente de nitrogênio. A massa molecular do nitrogênio, ele falou que é 28 gramas por mol. Né? E, o que mais? A constante universal dos gases, que é o R, é igual a 8,0 joule por mol Kelvin. Então, essa unidade ficou esquisitinha, né? Vamos apagar aqui e fazer de novo. A constante universal dos gases deu 8,0 joule por mol. Deixa eu estender aqui. Kelvin. Ele quer saber a massa de gás que caberia no recipiente. Então, a massa caberia, certo? Bom, vamos programar aqui. Eu sei que PV igual a nRT, ou seja,
aqui a gente vai usar PV igual nRT. Por quê? Porque ele deu temperatura, deu pressão, deu volume e deu constante. A gente consegue encontrar o N. O N é o número de mols. Né? Com o número de mols, a gente consegue encontrar, e tem a massa molar, né? Quantos gramas cada mol, então a gente consegue encontrar a quantidade de gramas total, que é a massa do gás. Então vamos utilizar isso aqui. Quero achar o N. Então o N, o primeiro passo é encontrar o valor de N. O N vai ser PV sobre RT. Tá? O N, isolei, né? Só isolei o N. P, a pressão. A pressão, cadê? 2 vezes 10 a quinta Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado. Pressão vezes o volume. O volume aqui está em litro. O volume aqui está em litro. Entendeu? E aí, se eu colocar esse volume em litro, eu vou ter problema aqui. Então, eu tenho que colocar ele em metros cúbicos. Vou fazer no cantinho aqui, ó. A gente sabe que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Aqui, ó. Decímetro cúbico. E 1 decímetro equivale a 10 a menos 1 metro. 1 decímetro equivale a 10 a menos 1 metro, que é decímetro, é a 10ª parte de 1 metro. E 1 decímetro cúbico é 10 a menos 1 metros elevado ao cubo. Logo, 1 decímetro cúbico é igual a 10 elevado a menos 1 ao cubo, vai ficar 10 a menos 3. Metro elevado ao cubo, metro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 metro cúbico, a 10 a menos 3 metros cúbicos. Portanto, 1 litro equivale a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. O volume aqui é 8 litros, né? Então, a gente vai dizer que um volume igual a 8 litros, ele é 8, e cada litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Viu o lance das unidades? Porque se eu coloco metro cúbico lá em cima e metro cúbico aqui embaixo, eu posso cortar metro com metro quadrado aqui embaixo, né? Eu posso cortar metro com metro. Se eu botar litro, aí já não dá. Então aqui eu vou colocar o volume, que é 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Isso dividido. Agora vem para o R. Olha que legal aqui. O R é 8. Não vou botar vírgula zero não, tá? 8 joules por mol Kelvin multiplicado pelo quê? Pela temperatura, que é de 300 Kelvin. Vamos simplificar as unidades aqui, ó. Kelvin aqui já pode cortar com Kelvin. Aqui, olha só que doideira, que legal. Metro quadrado vai embora com o cubo do metro cúbico. Vai sobrar metro, né? Tem metro cúbico, é metro 3 vezes. Metro quadrado é metro 2 vezes. Aqui em cima, portanto, vai sobrar Newton vezes metro. Que, se os senhores e as senhoras se lembram, é o nosso bom e velho joule. Joule. Então, lá em cima, em questão de unidades, sobrou joule. E aqui embaixo? Bom, aqui embaixo sobrou joule por mol. Então, Newton vezes metro vai dar joule. Vou reescrever isso aqui embaixo, então, para a gente ver como é que fica. Você já viu o que vai cortar aí, né? Olha, 2 vezes 10 à quinta, que multiplica 8 vezes 10 a menos 3. A gente vai fazer isso aqui, ó. 2 vezes 8, tá? Multiplica os coeficientes, tá? Então vai ficar, fazer passo a passo. Podia fazer um monte de coisa de uma vez, né? Vamos colocar passo a passo. Vai dar 16. Agora, 10 à quinta vezes 10 a menos 3, repete a base,
10 e soma os expoentes. 5 menos 3, né? 5 mais menos 3 vai ficar 2. E aqui sobrou apenas o joule. Tá? Isso dividido por 8, o Kelvin cortou, né? Vezes 300, e em cima tem o joule, e embaixo tem o mol. Então, olha, agora esse joule vai embora com esse joule. Por isso que foi importante passar para metro cúbico para cortar com metro quadrado e chegar no joule. Entendeu? Senão a gente tava lascado aqui. Agora a gente pode fazer essa divisãozinha aqui, ó, 16 por 8. Tá? Então a gente vai ter... Vou puxar ele aqui para o lado, puxar aqui para... Então a gente vai ter aqui, ó, N é igual 16 dividido por 8, 2. Aqui vai ficar vezes 10 ao quadrado. Então, 2 vezes 10 ao quadrado é 200, né? Posso botar 200 aqui já? 200. E aqui, dividido por 300. Aqui tá, ó, sobre mol. Se a gente fizer a regrinha de divisão de fração, que é repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, o mol que está embaixo vai para cima. Você conseguiu ver isso? Mol. Né? Corta aqui e aqui. Então, o N é igual a 2/3 de mol. Beleza? Agora, seguinte, eu quero, nós queremos, né, você também quer, eu quero saber a massa em gramas, que é isso que o problema está pedindo, a massa em gramas. Só que ele deu a massa molar, Então ele falou que a massa molar dele é de 28 gramas por mol, né? Bem, pelo que a gente está vendo aqui, então, já que eu estou querendo apenas... já que eu quero apenas o grama, então, olha, aqui tem grama por mol e aqui tem mol. Se eu multiplicar isso aqui por mol, vai ficar só grama. Quer ver? Olha só. A massa é igual a 28 gramas por mol vezes, olha a quantidade de mols aqui, 2/3 de mol vezes 2/3 de mol, que é o nosso N. Então agora, ó, mol vai embora com mol e a gente fica com a massa em gramas. Então a massa é igual a 28 vezes 2 dividido por 3. Tá? A gente pode fazer como? Eu posso dividir o 28 por 3? Não rola, né? Não rola. A gente pode pegar o 28 e multiplicar por 2. Isso vai dar quanto? 56, né? 5 mais 6 não é bem divisível por 3, mas a gente vai achar um número de vírgula. Você tem problema com isso? Não tem, não. Então vai ficar 18,6 aproximadamente. Então vai colocar... É muita coisa, né? Ó, 18,6 aproximadamente. Então vou botar o sinalzinho aqui. Gramas. Então essa é aproximadamente a massa desse gás aqui, né, do nitrogênio, que está contido, mas também é um volume muito grande, né, um volume de 8 litros, né, está contido nisso daqui, esse volume. Então eu vou até separar aqui assim. Na verdade não, né, na verdade ele é daqui de cima. Rapaz, nós descemos isso aqui tudo, ele é daqui de cima, ó. Tudo bem? Esse aqui, ele é um pouco mais trabalhoso. Lembra que eu falei, não é complexo, não. É complicado, é difícil. Não é difícil, é trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Então,
Você tem que fazer ele 1, 2, 3, quantas vezes precisar. Gente, o exercício difícil, ele nos desafia e a gente tem que encarar isso. Claro, você começa com fácil, você não desanimando e tal, mas a gente tem que encarar um exercício difícil e ficar em cima dele até a gente entender. É assim que o nosso cérebro se expande. Se a gente ficar sempre na mesma coisa que nós já sabemos, nós nunca saberemos algo novo, ou seja, nós nunca aprenderemos. É importante, tá? Vamos lá? Essa daqui, eu acho, essa daqui eu vou precisar de... Vou pular essa daqui, tá? Eu vou para cá. Ela ali precisaria de um gráfico que eu não enxerguei ele ali, ele não está ali. Vamos lá. Considere que certa quantidade de gás ideal, mantida a temperatura constante... Opa, então aqui, ó. Temperatura constante. Se tem temperatura constante, então nós já sabemos que é isotérmica. A transformação está contida em um recipiente cujo volume pode ser variado. Assinale a alternativa que melhor representa a variação da pressão. Então, a pressão vai mudar, exercida pelo gás em função da variação do volume. O volume também vai mudar. Então, a gente quer o gráfico de pressão por volume, tá? Pressão por volume, numa transformação isotérmica. Não sei se vocês se lembram, mas o gráfico é isso aqui, ó. Parecido com isso, né? Então, se estiver expandindo, o gráfico está para cá. Porque a setinha indica que o volume está aumentando. Se estiver contraindo, a setinha está para o outro lado, indicando que o volume está diminuindo. Então, a gente vem aqui, olha, essa aqui não é, porque é uma relação linear. Essa é uma relação contínua, também não é. Essa é uma relação linear com coeficiente de inclinação negativo, também não é. Isso aqui é uma parada assim exponencial, um logaritmo, né? Também não é. Então acaba sendo essa aqui, letra A. Acho que é letra A mesmo, está escrito, né? Mas é essa daqui, ó. Tá vendo? Tem coisa fácil também, não é só, vai ficar um negócio trabalhoso. Não, tem um negócio assim bacana. Essa aqui também é bem interessante. Bora para ela? Olha, a vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez com que o cozimento dos alimentos, e isso se deve, bom, à pressão no seu interior. Primeiro, por que a gente cozinha um alimento? Como é que funciona a panela de pressão? A panela de pressão vai funcionar de um jeito mais ou menos assim, ó. Aqui está a nossa panela de pressão. Opa, deixa eu botar outra cor aqui, só para ficar muito negociado. Aqui está a nossa panela de pressão. A tampa da nossa panela de pressão, o cabo da nossa panela de pressão, aqui também tem um negocinho assim, né? E o cabo vem aqui e tem uma parte do cabo que sai e é fixa aqui assim, ó. E aí na tampa tem um pedacinho que é do cabo também, assim, da alça. E ela fica presa aqui assim, ó. Fica presa aqui, ó. Já viu isso, né? Amor de Deus, já viu uma panela de pressão na sua cozinha, cozinha da sua casa. Tem essa válvulazinha aqui, ó, que ela é um negócio mais ou menos assim, ó. Não fala da minha panela de pressão, da minha válvulazinha, não. Ó, isso aí. Essa válvula, ela tem uma massa considerável, então ela tem peso. Aqui dentro você tem água, né? Você tem o alimento tá aqui junto dentro da água, e você tem ar. Inicialmente, quando você fecha essa panela, esse ar está na pressão atmosférica, né? Só que você coloca isso no fogão, e senta fogo nesse trem. Quando você liga o fogão, acende o fogão, a temperatura ficou parecido tal, né? Vamos melhorar esse negócio aqui. A temperatura aumenta, óbvio. Mas, ao aumentar a temperatura, a pressão também aumenta. E o volume, vou colocar entre aspas aqui, fica constante. A gente considera que ele fica constante. Na vera mesmo, mas não vai ficar constante não, porque tem a dilatação térmica, que nós já vimos nos outros episódios, né?
A dilatação térmica, ela faz com que os objetos que recebam calor aumentem um pouco de tamanho. Só que aqui é muito pouco. A gente pode considerar que fica constante. E se a gente considera que esse volume fica constante, então a gente está considerando que isso é uma transformação isocórica. Isocórica ou isométrica ou isovolumétrica, whatever. Tá? Não, vai ficar constante, aproximadamente constante. A gente considera isso. Bom, com o aumento da pressão, a água que ferveria a 100 graus, né? A água, numa situação normal, ferveria a 100 graus Celsius aqui no nível do mar. Só que a pressão que está lá dentro é uma pressão maior do que no nível do mar, então a água fica na fase líquida numa temperatura superior a 100 graus Celsius. Você entende isso? Quer dizer que você está com um alimento dentro da água, a água está numa temperatura elevada, portanto ela vai transferir calor para o alimento para romper as fibras do alimento e cozinhá-lo. Mas essa água não apenas está com a temperatura elevada, como ela está com a temperatura acima de 100 graus Celsius, que seria a temperatura máxima que a panela aberta, sem ser de pressão, né, forneceria. Então esse alimento vai cozinhar mais rápido, bem mais rápido do que o outro alimento. Então nós estamos falando aqui, ó, líquido e vapor, lembra o diagrama de fase que pegou só a relação de líquido e vapor. Então, olha, se aumenta a pressão, né, ele fica líquido mais tempo. Se fosse isso aqui, ó, quer ver? Se fosse essa reta, aqui assim, ó. Se fosse reta aqui assim, numa pressão maior, a gente talvez não teria líquido muito tempo. Você já teria vapor aqui, por exemplo, ó. Ó. Que é líquido. Se fosse uma reta, aqui já era vapor. Mas como é essa curva aqui nessa região aqui assim, ó, a gente ganha essa região aqui, ó, de líquido, ou seja, a temperatura ainda ela vai aumentando, né, acima dos 100 graus. A gente consegue ter ela na fase líquida numa temperatura muito grande, o que proporciona um cozimento mais rápido para o alimento, né? Bom, e aí ele fala que isso se deve a quê, esse cozimento? A pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. Não é. Então, não é isso aqui não. A temperatura do seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Yes, man. A temperatura está acima da temperatura da água, de fusão da água, de ebulição da água, perdão, no local. Aí vem a quantidade de calor adicional que é transferida da panela, brincando, né? Não está transmitindo quantidade de calor adicional, só está transmitindo calor, tanto normal. A quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula, essa válvula aqui, não é essa, né? Não é essa. Essa válvula aqui, gente, vou falar logo da última. A espessura da parede que é maior do que das panelas comuns. Não tem nada a ver. Então, essa válvula aqui, quando a pressão aumenta demais aqui, a pressão exerce força para cima, ó, para cima. Na verdade, as forças de pressão, elas vão existir para todo canto, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para todo lado na panela. A panela fica sob pressão. A parte mais frágil é a válvulazinha de cima. Então a válvula sobe e a pressão sai aqui, ó. Ó. Fica beleza? Aí a panela, a pressão vai diminuindo, porque está saindo o gás daqui de dentro, né? Saindo vapor e tal. E se essa válvula não resolver, aqui de baixo assim, ó, tem uma outra válvula que ela assim vai sair. Aí ela vai sair aqui assim, ó, um jato mais pressurizado, forte mesmo. Mas a panela não explode. Se nada disso funcionar, aí, meu irmão, essa panela vai inchar e buf, estoura. Tá tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima? Ó. Cadê? Verifica-se que depois de algum tempo de se colocar uma garrafa PET vazia, fechada no freezer, a garrafa apresenta-se amassada. Olha, garrafa PET fechada, tá? Isso ocorre, vazia. Isso ocorre em razão da contração do volume do ar contido na garrafa após o seu resfriamento.
Considere-se que, vamos lá, o volume tenha sofrido uma redução de 10% do volume inicial. Gente, vamos ver o que é 10% do volume inicial. Olha, 10... Vou colocar de outra cor aqui, né? Ó, 10% de V0. A gente escreve isso assim, ó, 10% vezes V0. Tá? Assim que a gente escreve. Só que 10% é 10 dividido por 100. Então, vai ficar 10% de V0. 10 dividido por 100, né? Você corta esse zero com esse, vai ficar... Opa! Fez um triângulo ali, que legal. Mas não é isso que eu queria, não. Fica 10 dividido por 1 dividido por 10, que vai dar 0,1 V0. Esse é o tanto que diminuiu, tá? 0,1 V0. 0,1 V0 é o tanto que diminuiu no volume. Então, se o volume era V0 e diminuiu 0,1 V0, isso quer dizer que agora o volume final é igual a 0,9 do volume inicial. Concorda comigo? Raciocina direitinho aí, né? Então, o volume final é igual a 0,9 do volume inicial, porque reduziu 0,1, então ficou 0,9. Ou seja, 90%. O volume final é 90% do volume inicial. A garrafa PET foi fechada a 27 graus Celsius, não havendo vazamento de ar. Então, a temperatura, nós sabemos que é 300 Kelvin. Você que está acompanhando direto aí já viu a gente fazer essa transformação aqui N vezes. Então a gente já viu 27. Você chegou no Enem, chegou numa prova, viu 27, você já sabe que é 300 já e vai ser feliz, tá? Não havendo vazamento de ar. A temperatura no interior do freezer era de 16 graus Celsius. Então a temperatura externa, vou colocar a temperatura... Essa temperatura é a inicial da garrafa, porque ela foi colocada dentro do freezer com a temperatura de 27 graus Celsius, e lá dentro do freezer ela atingiu a temperatura do freezer. Então ela vai ficar com menos 16 graus Celsius. Tá? No interior da garrafa, que se comporte como um gás ideal. A razão entre a pressão interna do freezer, então ele quer a pressão... Olhando para a garrafa, é a pressão final dividido pela pressão inicial. Porque olha só, a pressão interna do freezer e a pressão atmosférica, a pressão inicial que a garrafa foi colocada lá, é a pressão atmosférica. Tá? Então a razão entre essas duas pressões é o que ele quer saber. Essa temperatura, tá vendo? Ela está em graus Celsius. Então a gente vai lembrar, ó, a minha temperatura em Kelvin é a minha temperatura em Celsius mais 273. Então, a minha temperatura em Kelvin é a minha temperatura em Celsius, menos 16 graus Celsius, mais 273. E aí você pode fazer a continha do lado aqui, tá? 273 menos 16. A gente pode pegar o emprestado com 7, o 3 vira 13. 13 menos 6 vai dar quanto? 7, né? 7 para 13, aí tem 3 para 10, mais 3 para 13. Então, aqui vai ficar 13 menos 6, 7. Aqui emprestou 1, ficou 6. 6 menos 1, 5. E 2, não soma nada, e fica 2 mesmo. 257. Então, a nossa temperatura final é de 257 Kelvin. Beleza? Vamos lá. A gente vai falar que PV sobre T... Vamos afastar um pouquinho, né? Ficou muito pertinho aqui, né? Vamos lá. A gente falou que P, tem falado isso, né? V sobre T é igual P0, V0 sobre T0. Tá? Agora, vou fazer um passo que é o seguinte. Ele quer P sobre P0. Então, esse T que está aqui vai para lá multiplicando. Tá? Vou botar aqui de outra cor. Ó.
o P, o T que está aqui vai para lá multiplicando, e o V0 que está, o V, perdão, que está lá em cima vai vir para cá dividindo, ó. Tá bom? Já vou fazer esses dois passos de uma vez só, para isolar o P, que é o que a gente quer. Primeiro passo para o que a gente quer. P é igual. Aí vai ficar P0 vezes V0 vezes T e dividido por V, que multiplica T0, porque o T0 já está aqui embaixo já. Mas ainda não é isso que a gente quer P sobre P0. Então esse P0 que está multiplicando aqui em cima todo mundo ali de cima, ele vai descer dividindo. Então vai ficar P sobre P0 é igual V0 que multiplica T dividido por V que multiplica T0. Ficou invertido, né? V0 é T, VT0. E o P0 sobre o P sobre P0 já ficou aqui já. Tá bom? Então vamos ver aqui. Vamos aos valores. P sobre P0 é igual V0. V0 é o volume inicial, então eu vou chamar ele de V0. Vezes a temperatura final, que é de 257 Kelvin. Isso dividido por V. V dá 0,9 V0, né? Tá ali, ó. Que multiplica a temperatura inicial, que é de, tá lá no canto, 300 Kelvin. 300 Kelvin. Bom, a gente vai cortar o V0 em cima com o V0 embaixo, ó. V0 aqui com V0 aqui. A gente vai cortar o Kelvin com Kelvin e não sobrou unidade nenhuma. Claro, né? P sobre P0. P é medido em, por exemplo, ATM e P0 em ATM também. Então vai ficar só uma razão, um número mesmo, né? Então a gente vai ter aqui, ó, P dividido por P0 é igual 257 dividido por... Aí embaixo vai ficar 0,9, aí vai ficar 0,9 vezes 300. 0,9 vezes 300, que isso vai dar algo próximo não, exatamente, né? 270. E a gente vai pegar 257 e dividir por esses 300, né? Então vai ficar assim, ó, P sobre, ficou muito perto também, né? Vamos lá. Vou colocar, desmanchar aqui, a gente faz aqui assim. Então vamos lá, P sobre P0 é igual 257 dividido por 270, aproximadamente 0,95. Tá ok? 0,95. Esses valores, esse valor não está, ele não está em ter unidade e tal, nem nada, porque ele, né, nós vimos lá que a unidade dele, deixa eu puxar isso para cá, a gente viu lá que a unidade dele foi cancelada porque é P sobre P0, né? É pressão sobre pressão. Então a gente não tem unidades. Beleza? Só a questão do Enem, né? Bacana, tranquilo. Bom, espero que você tenha gostado. Depois nós vamos fazer, né, mais outras questões, voltar nisso daqui e tal. E aí a gente vai voltar nisso daqui, fazer outras questões, ter uma visão, expanda sua mente, né? Até você conseguir enxergar a Terra ao longe, desse jeito aqui. Beleza? E olha só, comenta aí se teve dúvida, se não entendeu uma etapa. Esses exercícios aqui foram um pouquinho mais elaborados do que aqueles que a gente já vinha fazendo, mas não se preocupe, é gradativo mesmo. Sabe o que eu fiz aqui? É aquela coisa de chutar a bola para frente para correr atrás. Se a gente não chutar a bola para frente, a gente nunca corre, a gente nunca avança. Se ficar só com a bola no pé, é confortável, é bom, mas de vez em quando a gente tem que exigir um pouco mais de nós mesmos, beleza?
Meu querido, minha querida, foi um prazer resolver esses exercícios aqui e disponibilizar para você, para te ajudar, para você, né, se ajudar também. E a gente se vê na próxima semana, beleza? Tranquilo? Ó, se inscreve no canal, não se esquece, comenta aí, compartilha aí. Wakanda Forever!